Eu era só uma criança, mas eu lembro exatamente do dia que a minha mãe me ensinou a rezar pela primeira vez, que ela me ensinou a pedir, a agradecer, que ela me ensinou que eu deveria ter fé, independente do problema que eu estivesse passando, independente da dificuldade, eu tinha que confiar, eu tinha que acreditar que no final tudo ia dar certo. Depois desse primeiro dia, todos os dias a minha mãe me ensinava a mesma coisa, me ensinava a rezar e no final ela sempre falava: minha filha, nunca, nunca na sua vida deixa a sua fé abalar. A minha mãe, ela era assim uma mulher bem forte na sua fé, no que ela acreditava, mas um dia eu vi ela fraquejar e ela fraquejou feio. Eu tava com 15 anos na época e já tinha uns dias que eu tava me sentindo mal, eu sentia falta de ar, sentia fraqueza, sentia tontura, só que eu achava que isso era por causa que eu não comia direito, porque naquela época eu era ruim para me alimentar, sabe, quase não comia verdura, fruta, legume, então eu pensava assim, não vou incomodar a minha mãe com isso, vou comer melhor e isso vai passar. Mas acontece que um dia eu estava na escola e eu senti uma dor de cabeça tão forte, mas tão forte, que eu apaguei e eu já acordei no hospital. Acordei no hospital com a minha mãe do lado, chamando meu nome, super preocupada, com uma carinha de medo, sabe? Parece que ela estava no medo que eu não fosse acordar naquele momento. E nisso que eu acordei, entrou um médico no quarto, brincou um pouco ali comigo e depois ele chamou a minha mãe para sair lá para fora para poder conversar, para poder explicar para ela melhor o que estava acontecendo. E naquele momento que o médico não quis falar ali junto comigo o que eu tinha, eu já imaginei que era alguma coisa grave, que tinha alguma coisa de muito errado acontecendo comigo. A minha mãe ficou muito tempo lá pra fora e quando ela voltou pro quarto, ela tava com o rosto todo inchado e muito vermelho, como quem tinha chorado bastante. Eu confesso que eu tava curiosa para saber o que eu tinha, eu fiquei meio apreensiva, mas vendo a minha mãe daquele estado, eu preferi segurar a minha curiosidade para cuidar da minha mãe, né? Eu vi que ela precisava mais que eu. Então eu comecei a brincar e eu comecei a falar assim: mãe, agora eu vou ser popular na escola, ninguém nunca me viu, eu nunca fiz nada diferente, mas com esse meu desmaio, mãe, eu tenho certeza que quando eu voltar a turma vai ficar toda me bajulando e eu vou ficar popular. E eu consegui até arrancar um sorriso no rosto da minha mãe. E aí nisso a minha mãe falou assim: filha, eu vou precisar ir lá em casa buscar algumas coisas suas porque você vai ter que ficar aqui no hospital. E a minha mãe me abraçou, me deu um beijo na testa e saiu. Gente, eu juro a vocês, eu em momento nenhum eu me desesperei. Eu estava apreensiva, eu queria saber, claro, o que estava acontecendo comigo, mas a todo momento eu sabia que no final, fosse o que fosse, ia dar certo, ia ficar bem. E a minha mãe, ela sumiu. Ela saiu para buscar as minhas coisas e não apareceu. Nisso passou a tarde inteira. Quando foi à noite, o meu pai que chegou no hospital com as minhas coisas. E o meu pai também estava com uma cara super preocupada. Só que ele, toda a vida, ele foi mais forte nessa questão de quando a gente estava doente, quando a gente precisava de médico. A minha mãe, ela tinha fé, ela acreditava que ia ficar tudo bem, mas ela falava assim que ela ficava agoniada de ver a gente sofrendo, de ver a gente passando mal. Então, o meu pai que sempre foi mais forte para segurar a barra nessas horas. Por causa disso, eu me senti mais segura de tocar no assunto com ele. Perguntei assim: pai, o que está acontecendo de verdade?